Aleluia, Deus. João capítulo 5 e o versículo 24. Não vamos ler o versículo 17 até o 24. João capítulo 5. Vamos chegar no 24, aí nós vamos orar para encerrar em nome de Jesus. Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo enquanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra a obra, e mostra tudo o que faz, e ele mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Pois isso, como o Pai ressuscita os mortos e os verifica, assim também o Filho verifica aquele que quer. Também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem honra o Filho, honra o Pai. Quem desonra o Filho, também desonra o Pai que me enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê nelas, que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho, e tem a vida em si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Vamos orar por essa palavra. Coloca a tua mão nessa palavra. Pede para Deus, o Espírito Santo, que Ele venha falar conosco mais uma vez através dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha revelar o nosso coração. Nos revela, Senhor, a tua palavra. Nos revela, Senhor, porque o teu Espírito Santo, Pai, é Ele que nos dá, é Ele que nos revela. Então fale conosco, Pai, aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diga amém. Amém, igreja? Aqui Jesus, ele declara assim, que ser filho de Deus, e também ele é igual ao Pai. E Jesus, porque ele estava fazendo a obra, né, pregando, curando no sábado, e ali muitos buscavam. Os judeus começavam a perseguir,
e procurava Jesus para matar, só porque Jesus fazia as coisas no sábado. Até hoje tem, nesse tempo aqui, o povo, esse povo aqui vivia na lei de Moisés. O povo judeus, e Jesus ele veio da linhagem de judeus. E você vê, irmão, que o próprio povo de Jesus, né? Porque Jesus é da descendência de judeus. Ele veio dessa linhagem de judeus. Mas o povo dele não recebeu Jesus. Não seguia Jesus, o ensinamento de Jesus, mas seguia Jesus para matar Jesus. A descendência dele. Um povo que falava a mesma língua dele, né? Tinha o mesmo idioma. E ali procurava Jesus, perseguia Jesus somente por causa que Jesus fazia as coisas no sábado. Veja só como é o coração da pessoa que não tem Deus, irmão. Vem logo a soberba, o orgulho, falta de amor para com o próximo, né? E esse povo aqui, eles acreditavam mais na lei de Moisés do que no próprio Jesus. Ainda hoje tem, né, pessoa que está preso a esta lei, né? Da hoje tem esse povo que segue essa doutrina, né? E não fazer nada no sábado. E Jesus, ele dá uma resposta, dizendo para eles, lá em Mateus: eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus também respondeu dizendo: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. E Jesus chegou para ele e disse: se vocês têm um jumento, um boi, que está amarrado, e vocês não vão lá dar água, comida para ele no sábado, vocês preferem fazer um bem para um animal do que fazer um bem para uma pessoa? Qual é o valor que tem um animal? Será que um animal vale mais do que uma pessoa, do que um ser humano? Tem gente assim, irmão, que valoriza mais um animal do que um ser humano. E Jesus, ele colocava, né, ele ensinava as pessoas a amar o ser humano. Naquele tempo, aquele povo judeus, o coração deles tão mal, perverso. Se tivesse uma pessoa endemoniada, se fosse no sábado, ele não ia lá fazer a obra, curar, expulsar aquele demônio, porque era no sábado. Mas eles iam cuidar dos animais dele no sábado. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Jesus, amado, ele diz: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então o sábado é permitido que nós venhamos fazer a obra de Deus, fazer as coisas para o Senhor, expulsar os demônios, curar os enfermos, profetizar, ensinar a palavra de Deus. Enquanto tem pessoa aí que não guarda o sábado, não faz nada no sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ensinar, nós temos que seguir o ensinamento de Jesus, não o ensinamento de homem, não seguir doutrina de homem, mas sim o ensinamento de Jesus. E esses homens aqui, judeus, estavam presos no ensinamento de homem, doutrina de homem. Louvado seja o nome do Senhor.
Aqui eles achavam que Jesus estava quebrando a lei, a regra, só porque ele estava fazendo bem ao próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Eles não queriam seguir Jesus. O versículo 18 diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque ele não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Que tanto ódio que tinha no coração desse povo. E olha que era um povo judeus, como hoje, no meio do povo evangélico, tem perseguição. A gente vê pastor perseguindo outros pastores, falando mal de igreja, defamando, né? Assim também Jesus foi perseguido por causa do sábado, por causa que falava que era filho de Deus, era igual a Deus, e eles não acreditavam. Jesus respondeu para eles e disse no versículo 19: em verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui na terra, irmão, não há pastor grande, pregador, cantores, grandão, não há ninguém melhor do que ninguém. Igreja, nós não podemos fazer nada se Deus não estiver conosco. Então toda a glória não é do homem, mas sim de Deus. A glória que estava sobre Jesus não era de Jesus, era de Deus, porque ele era igual a Deus. E também assim naquele que obedece os ensinamentos de Jesus. Por isso nós temos que obedecer o ensinamento de Jesus, porque quando nós obedecemos o ensinamento de Jesus, a glória do Pai está sobre nós, e nós seremos igualmente o Pai, seremos igualmente Jesus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu digo, nós não pregamos placa de igreja, religião nenhuma, porque isso não vai salvar ninguém. Nós pregamos a Bíblia, a palavra de Deus. Nós levamos o povo a ler a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, nós vamos descobrir a verdade, e nós não seremos enganados com os falsos profetas, falsos enganadores, que tem muitos no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muito. Aleluia. A glória é de Deus. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Aleluia. E para nós ser igual a Jesus, porque Jesus era igual ao Pai. Mas por que Jesus era igual ao Pai? Porque Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele não procurava para julgar ninguém, ele não procurava para matar ninguém, mas sim, Jesus só procurava para fazer o bem, porque Jesus tinha um amor no coração para com o próximo. Então por isso que ele é igual a Deus. Então quando há um irmão, quando há um pregador, um pastor, um sacerdote, um levita, louvado seja o nome do Senhor, que defama o irmão, fala mal do irmão, acusa o irmão, ele não é igual a Deus. Ele não está se igualando a Jesus, ele está se igualando a Satanás. Porque aquele que procura, louvado seja o nome do Senhor, matar a fé do irmão, aquele que procura a defamar, falar mal, ele não está se igualando a Deus nem a Jesus, mas sim ele está se igualando ao espírito do erro, que é Satanás. E a gente vê muitos em nosso meio, pastor, pregador, sacerdote, irmão, levita, muito, que estão se igualando a Satanás, porque procura
a defamar, falar mal de igreja, mal de pastor. Então ninguém nunca viu Jesus falando mal de ninguém. Jesus só procurava fazer o bem, porque ele era igual a Deus. E também, se nós se igualar a Jesus, nós vamos ser igual também ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só, esses judeus, eles achavam que eles estavam obedecendo a lei, matando Jesus, matando um homem de Deus, um profeta. E assim tem muitas pessoas que acham que está fazendo certo, quando está falando mal de um irmão, de uma irmã. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele diz no versículo 19: na verdade vos digo que o filho em si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer ao Pai. Porque tudo enquanto ele faz, o filho faz igualmente. Igual. Então nós temos que ser igual a Jesus. Sempre eu digo, lê a Bíblia. Não vá ouvir doutrina falsa, ensinamento falso de homem, de mulher. O que tem de igreja, de mulheres, homens, doutrina falsa, ensinamento falso, achando que estão fazendo a coisa certa. Louvado seja o nome do Senhor. O único que pode nos instruir para ensinar é o Espírito Santo. Mas para isso é preciso se converter. Tem que se converter de fato e verdade, para que o Espírito Santo de Deus pode habitar. Aí sim ele vai lhe instruir, lhe ensinar, para que você possa estar capacitado para ensinar alguém. Enquanto isso, vai operar quem? O Espírito erro. Enquanto isso, só o Espírito de Satanás vai estar operando na vida daquela pessoa, para enganar a muitos que estão em redor. Porque a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que tem muito sendo enganado com doutrinas de demônio, ensinamento de demônios, porque o coração duro ainda não se converteram de verdade. O versículo 20: porque o Pai ama ao Filho e mostra tudo o que faz. Então o Pai só vai amar o Filho quando o Filho fazer tudo que o Pai pede para ele fazer, e o Filho vai e obedece. O nosso Pai é Deus. Então, se nós não obedecermos, o Espírito Santo de Deus que está aqui no lugar de Jesus Cristo. Nesse tempo era Jesus, mas hoje é o Espírito Santo. Foi ele que se substituiu o lugar de Jesus Cristo. Porque Jesus diz: eu vou subir, o Consolador vai descer. É ele que vai lhe ensinar toda a verdade. Então, se nós não obedecermos o Espírito Santo aqui na terra, tem muitas pessoas que deixam de obedecer o Espírito Santo para obedecer homem, obedecer doutrinas de demônios. Então busca o Espírito Santo de Deus para a sua vida. Lê a Bíblia. Se você não sabe ler, ouça a palavra de Deus, ouve, vá orar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Espírito Santo é ele que vai nos ensinar o caminho que nós devemos andar. Versículo 21: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que ele quer. Porque o Filho é igual ao Pai. Se nós se igualar a Jesus, também nós vamos ter poder e autoridade sobre os demônios. Ressuscitar os mortos. O versículo 22: e também o Pai, e ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Jesus, ele diz que o Pai, Deus, ele deu o juiz, todo o juiz para ele, todo o direito dele julgar, mas ele não veio para julgar ninguém. Ele não veio para julgar. Ele não veio para olhar o erro de ninguém. A partir do momento que você vem olhar o erro da pessoa e falar mal daquela pessoa por causa do erro daquela pessoa,
você está sendo o juiz daquela pessoa. Você está se tomando o lugar de Deus. Porque Jesus disse assim: o único que pode julgar somente Deus, só Ele é o juiz. E tem pessoa na igreja que quer ser juiz, quer ser Deus, quer fazer o papel de Deus, julgar os irmãos por causa do pecado, fica falando mal do irmão por causa do pecado dele. Então isso, ele está se igualando a Deus como juiz. E Jesus diz: louvado seja o nome do Senhor. Ninguém a julga, somente Deus. Para que toda a honra o filho como honra o pai. Quem não honra o filho também não honra o pai que me enviou. Assim diz Jesus. E último versículo para nós encerrar. Ele diz: na verdade vos digo, quem enviou, quem ouve as minhas palavras e crê nelas, que me enviou, tem vida eterna. E quem não crê entrará em condenação, mas passa da morte, e que não entra. Quem crê tem vida eterna, e que não crê entrará em condenação eterna. Mas quem crê vai passar da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, se nós crer e obedecer o ensinamento de Jesus, nós temos que obedecer o ensinamento de Jesus, aquilo que Jesus tem nos ensinado. Ele deu 2 mandamentos. Deus deu 10 mandamentos para Moisés, 10, lá no Velho Testamento. Deus deu 10 mandamentos para Moisés, mas nenhum cumpriram os 10 mandamentos. Homem nenhum da terra que cumpriu os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés. Nem o próprio Moisés não cumpriu os 10 mandamentos que Deus deu. Ninguém cumpriu os 10 mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Só teve um que veio para a terra e obedeceu os 10 mandamentos. Foi Jesus. Porque Ele é a lei. Jesus, Ele é o mandamento, Ele é a lei. Só Ele pode obedecer. E Jesus disse: vamos tirar os 10 mandamentos e vou resumir em um só. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Então Jesus ensina o povo, leva o povo a amar somente a Deus, não o mundo, não o que há no mundo, não a idolatria, não, somente a Deus. E o segundo mandamento, que esse povo judeu não tinha, e muitos irmãos na igreja também não têm, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Foi o segundo mandamento. Então esse ensinamento nós temos que seguir, o ensinamento de Jesus. A igreja verdadeira é aquela que segue o ensinamento de Jesus, não doutrina feita por homem, mas sim o ensinamento de Jesus. Então, se essa igreja está seguindo o ensinamento de Jesus, essa é a igreja de Cristo, é a igreja verdadeira de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amar o teu irmão, amar o teu próximo como a ti mesmo. Aquele que ama não persegue para matar, não procura para matar, não procura para fazer, para defamar, para falar mal. Não. Se você estiver fazendo isso, você não está obedecendo o mandamento de Jesus. Então, não podemos julgar ninguém. Que Deus venha abençoar todos em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então, essa foi a palavra de Deus. E nós vamos, aleluia, Deus, já orar para encerrar em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Quero louvar somente o louvor, e com esse louvor nós vamos, ir para casa. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai embora louvando, louvor a Deus, porque louvor é falar com Deus,
E nós vamos falar com Ele através de um louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és um Deus forte, tremendo, poderoso. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Vamos louvar esse louvor. Esse hino me faz lembrar de quando eu era criança. E nós vamos ir embora para casa com esse louvor. E Jesus vai entrar. Quando cantar esse louvor, parece que o céu descia naquele lugar. Aleluia. Agora hoje a gente quase não viu cantar mais esse louvor. Eu quero junto com vocês recordar. Fica Jesus mais um pouquinho. Aleluia, Deus. É uma Honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante. Eu vejo a sua glória inundando esse lugar. Fica Jesus mais um pouquinho. Não vai sem eu a te falar. Como tu és maravilhoso. Sua presença alegrou esse lugar. Aleluia, Deus. O culto hoje foi marcado em sua homenagem. E o pastor até mandou anunciar que toda a igreja não faltasse nesse meu membro, que trouxesse outro para te louvar. Fica Jesus mais um pouquinho. Não vai ser antes eu lhe falar. Como tu és maravilhoso. Sua presença alegrou esse lugar. Aleluia, Deus. Cada minuto desse culto é importante, pois tudo aqui é somente adoração. Até em lágrimas que molhavam cada rosto, sou para ti com sinal de Israel. Fica Jesus mais um pouquinho. Não vai sem antes falar. Como tu és maravilhoso. Sua presença alegrou esse lugar. Aleluia, Deus. Que bom que Jesus achou em teu endereço. Melhor ainda foi que tu. Aleluia. Fica à vontade, és bem-vindo em nosso meio. Não só aqui, mas aqui é tudo é teu. Fica Jesus mais um pouquinho. Não dá, aleluia. Como tu és maravilhoso. Sua presença alegrou esse lugar. Fica Jesus mais um pouquinho. Não vai ser antes ele falar. Como tu és maravilhoso. Sua presença alegrou esse lugar. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor, amém, igreja? Vamos orar para nós encerrar em nome de Jesus, amém? Bendito seja o teu nome, Senhor. Santo Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós oramos e nós, meu Pai, te agradecemos. Que o Senhor Jesus, meu Pai, fique conosco mais um pouquinho, vá conosco e assim nós abençoamos a tua igreja, em nome de Jesus.
Leve cada um, Senhor, na tua paz, na tua unção. Que cada um, meu Pai, venha sair cheio da tua presença, do teu Espírito Santo. Assim nós oramos, meu Pai. Assim nós agradecemos, Senhor. Porque Jesus, Ele prometeu, e o Consolador está em nosso meio. Abençoe, Pai, a tua igreja, aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa livrar, libertar em nome de Jesus. E assim eu dispenso a tua igreja, que todos vão para as suas casas na tua segurança, que o anjo acompanhe, acampe ao redor de cada um. Que Deus abençoe tudo em Cristo Jesus. Diga-se comigo, que a graça, que a paz, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja por todos nós. E assim eu abençoo toda esta igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Está terminado, todos estão abençoados. Saúde uns aos outros na graça e na paz do Senhor. Amém, igreja? Mas não afasta a tua presença. Por na paz de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.